Leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versos de 28 a 4. Todos. Glória a vós, Senhor. Uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. E eis que 2 homens conversavam com ele. Moisés e Elias apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Quando no dia seguinte desceram da montanha, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem, do meio da multidão, e começou a gritar: Mestre, peço-te, olhe para meu filho. É o único filho que tenho. O espírito domina. E de repente começa a gritar, sacode com violência, fazendo espumar pela boca e com muita dificuldade. Depois de machucá-lo, deixa-o. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus tomou a palavra: Ó geração sem fé e perversa, até quando eu vou ficar convosco e suportar-vos? Traze-o aqui, o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio jogou no chão e o sacudiu violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o restituiu ao seu pai. E todos ficaram pasmos ao verem a grandeza de Deus. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, meus irmãos. Podem se assentar, fiquem à vontade. Gente, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse culto. Muito obrigado pelo teu evangelho exposto aqui. Conduza a nossa reflexão para que seja para a tua santa honra e glória. Amém. Meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para falar com vocês. O nosso pastor Jaime, ele está lá no acampamento do pessoal da comunidade evangélica do Castelo. Então, a gente segue aqui com o nosso lecionário. E amigos, a gente está num momento muito interessante, muitíssimo interessante do calendário litúrgico. Esse que vos fala tem assim uma necessidade crônica de estruturas rígidas e rotinas para o dia, para o ano, para a vida. Então, assim, quando eu cheguei aqui na estação e conheci o calendário, eu abracei isso com muita força. Mas eu sei que tem pessoas aqui que chegaram na igreja recentemente e ainda não tiveram a oportunidade de experimentar todo o calendário. E por isso eu gosto sempre de fazer essa apresentação dele e convidar vocês a participarem dele. Mesmo, assim, abraçar essa parte da nossa espiritualidade, porque ela foi pensada com essa didática. É uma forma de nós revivermos hoje aquilo que viveram os discípulos no passado, enquanto eles caminhavam com Cristo. Para quem esteve acompanhando as contagens aí das semanas dos nossos cultos, a gente está hoje entrando na 8ª semana do tempo comum, um tempo ordinário. Ele tem esse nome porque ele não tem grandes momentos chaves para a nossa fé. Ele é marcado justamente por uma jornada cotidiana com Cristo, ao longo do seu evangelho. O nosso ano litúrgico começou lá no Advento e a gente já passou pelo Natal, a circuncisão de Cristo, a sua apresentação no templo, a sua epifania aos Reis Magos, o seu batismo com João, o milagre em Caná, e desde então estamos caminhando ao longo do seu ministério.
A gente já viu Jesus pregar na sinagoga e chamar os seus discípulos. E nos últimos domingos a gente estava vendo ele pregando um dos seus sermões, o Sermão da Planície. E essa jornada que a gente fez até aqui, ela é muito, muito importante para o nosso calendário. Por quê? Né? Porque quarta-feira agora, a gente tem a quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Ou quer dizer, né? O carnaval antes da quarta-feira de cinzas. E o nosso calendário, ele aproveita essa oportunidade para apontar o que vem a partir da quarta-feira de cinzas, que é a quaresma. Ele separa esse domingo para a gente falar da transfiguração do Nosso Senhor. Mas para a gente começar a entender melhor a transfiguração de Cristo e de que forma que ela nos guia para a quaresma, a gente precisa olhar um pouco mais de perto o contexto dessa passagem. Nesse ponto do ministério de Cristo, ele já havia chamado os 12. Ele já havia ensinado por meio de parábolas e de sermões. Ele já tinha discutido com mestres da lei, realizado diversos milagres. Ele já tinha até ressuscitado pessoas, expulsado os demônios e espíritos impuros e perdoado pecados. Eram tantas obras que Jesus já tinha feito até esse ponto que os discípulos já entendiam bem quem ele era. Quando as multidões pensavam que Jesus era João Batista, Elias ou outro profeta, Pedro declarava: ele é o Cristo de Deus. Inclusive, esse diálogo com Pedro foi o último diálogo que antecede a transfiguração. A gente não leu ele aqui, mas Jesus pergunta aos seus discípulos e eles demonstram entender quem ele era. E aí Jesus começa a falar daquilo que viria a ser conhecido como a sua paixão. O Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado por todos, morrer e ressuscitar. E então ele chama todos os seus discípulos a fazerem parte disso, a negarem a si mesmo, a tomarem a sua cruz e o seguirem, porque o reino de Deus estava para chegar, e eles o veriam. Antes de morrer, o reino de Deus chegaria. E então, passa-se uns 8 dias, e Jesus sobe com os discípulos mais íntimos para o monte, para orar. O texto não diz qual monte que era esse monte que Jesus subiu. Existe uma discussão ali dentro da tradição e da geografia, se ele estava no monte Tabor ou num outro que era chamado Hermon. Mas, honestamente, essa questão não é importante. Ambos os montes eles ficam ao norte de Jerusalém, ali pela região da Galileia. E alguns comentaristas colocam que, a partir de ambos os montes, independente de qualquer que seja que Cristo e seus discípulos tivessem, eles poderiam ter uma vista incrível de toda a região que eles passariam em breve rumo a Jerusalém. Mas a visão que chama a atenção dos discípulos não é essa de olhar ali de cima para o que está lá embaixo, mas é aquela do Cristo glorificado. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, e a sua veste se tornou branca e resplandecente. E eis que 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversaram sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. A transfiguração de Cristo é uma coisa maravilhosa, porque são poucos versos, são poucas frases, e ainda assim a gente tem uma infinitude de coisas para falar aqui. É interessante perceber que Moisés e Elias, que representam aqui a lei em Moisés e os profetas em Elias, foram aqueles 2 que conversaram mais profundamente com Deus. Eles, inclusive, ambos subiram no Monte Sinai e tiveram revelações de Deus. Um através da nuvem e o outro através de uma voz suave que falava. E ambos aparecem em glória para conversar com Jesus, que tinha sido ele mesmo transformado pela glória, mostrando um rosto diferente e vestes que não são daqui, mas que resplandecem o branco transcendente do Senhor Deus assentado no seu trono. É maravilhoso ver essa glória transcendente revestir o corpo de Cristo, que é a cabeça do seu povo, a igreja. Cristo revela aqui uma plenitude da humanidade gloriosa, que nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, haveremos de experimentar como membros do seu corpo que se transfigura. Nós haveremos de ser transfigurados como ele foi, por causa dele. E, na verdade, a gente já começa a experimentar essa transfiguração aqui, nos nossos corações, toda vez que a gente se une a ele em oração.
É importante a gente entender isso. Toda a nossa fé e a nossa esperança só faz sentido porque o Espírito do Senhor habita em nós e nos faz habitar nele. Ele dá sentido a tudo isso que cremos e que nós vivemos. Porém, não é interessante somente saber que Jesus, Moisés e Elias estavam ali em glória conversando, mas é perceber exatamente sobre o que eles estavam conversando, que era o êxodo de Cristo. Moisés foi o responsável por guiar o povo de Israel no deserto, saindo do Egito e rumo à terra prometida, passando por diversas provações, que ora vinham de si mesmo, ou horas vinham por causa do povo de Israel, e horas vinham por causa dos outros povos ao redor. Num percurso que durou 40 anos. Esse foi o êxodo de Moisés. E Jesus, em sua jornada a Jerusalém, à cruz e à ressurreição, ele fará o mesmo, mas fará de modo ainda mais grandioso. Ele não só guia o povo étnico de Israel, mas ele guia todo aquele que crê nele e que verdadeiramente se torna parte do povo de Deus. Ele não só liberta o povo do Egito, um inimigo, mas ele liberta do pecado e da própria morte, desse reino de trevas em que nos encontrávamos. Ele não só leva a gente a um pedaço de terra, a um outro território que seja mais farto, mas ele nos leva ao seu reino de justiça, paz e amor, a um reino que há de descer dos céus, encontrar a terra e fazer novas todas as coisas, restituindo-as da sua glória perdida. Cristo fará um êxodo muito mais glorioso do que aquele que Moisés fez, mas também fará isso de modo muito mais doloroso. Jesus é provado pelo próprio diabo que tenta o seduzir. Ele é provado pelos seus amigos mais próximos, porque um deles vai o trair, o outro vai o negar veementemente, e todos os outros vão o abandonar. E ele vai ser provado ainda por todo aquele povo que o ouvia, porque alguns o odiavam, e vão clamar por sua morte, e vão o torturar e o crucificar. Esse é o êxodo de Cristo, a jornada que ele vai trilhar em nosso favor. E essa também é a base da Quaresma, esse período que a gente vai começar a reviver em breve. Por 40 dias a gente vai fazer essa jornada com Cristo, essa dura jornada. Afinal de contas, o corpo não pode estar separado da cabeça. E se seremos glorificados com Cristo, é porque primeiro morreremos com Ele. E é desse modo que a transfiguração no topo daquele monte é como um farol que lança sua luz ao caminho que trilharemos e aponta para um novo tempo que está para começar. Diante dessa situação tão complexa e maravilhosa, não é de se estranhar que os discípulos não compreendessem muito bem o que estava acontecendo, e muito menos que não soubessem o que responder. Eles nem tinham conseguido acompanhar Cristo em oração, então eles acordam confusos, e certamente têm ideias que eram boas e cheias de boas intenções, mas que eram bem avacalhadas. Jesus não estava ali naquele monte para ficar, tampouco Moisés e Elias. Eles não precisavam de tendas, mas Cristo estava ali para ser renovado, e como no batismo, ele estava ali para ter o seu chamado reafirmado. E é isso que Deus, o Pai, faz ao falar através da nuvem. Ele faz coro às suas manifestações no Antigo Testamento e enche os discípulos de medo por um momento, quando ele fala: "Este é o meu filho o eleito, escutai-o". Aqui é como se Deus declarasse um novo capítulo na história que ele está escrevendo, na jornada que o filho está cumprindo. E para iniciar essa nova sessão da história, mais pesada que a anterior, ele traz o refrão da declaração que Cristo é o seu filho. Mas tem uma tensão a mais: escutai-o, porque o caminho será ainda mais difícil daqui para frente. Escutai-o, ande junto dele, porque vocês precisarão. Talvez tenhamos dificuldade de perceber isso, porque ainda tem muitos capítulos pela frente, né? A gente está em Lucas 9, Lucas tem mais de 20 capítulos. Mas a gente já está na reta final do ministério de Cristo. Já estamos rumo à sua jornada para Jerusalém, que vai resultar na sua paixão. E como toda boa trama, a tensão está aumentando, o clima está piorando. E é isso que a gente vê logo a seguir. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou só.
Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Quando, no dia seguinte, desceram da montanha, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem do meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço-te, olha para o meu filho, é o único filho que eu tenho. Um espírito domina e de repente começa a gritar, sacode-o com violência, faz-o espumar pela boca e com muita dificuldade. Depois de machucá-lo, deixa-o. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Eu queria que nós nos voltássemos para a mente e para o coração de Jesus por um instante. Se é que dá para a gente fazer isso. Jesus já caminhava com seus discípulos há bastante tempo. Talvez até mais de anos. Jesus já os tinha ensinado diversas coisas, e inclusive já havia investido neles o poder de curar e de expulsar demônios. E há pouco mais de uma semana, Jesus falava pela primeira vez, claramente, sem rodeios ou metáforas, que ele haveria de morrer. É claro, os discípulos ainda não entendiam a literalidade daquelas palavras, mas Cristo sim. E certamente Cristo não queria morrer, ninguém quer morrer. E ainda assim ele podia sentir a morte se aproximando, a cada passo da jornada. E ele não só sentia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer. Certamente esse é um dos sentimentos mais agonizantes e angustiantes que alguém pode sentir. Jesus estava angustiado, ele estava agonizando diante da perspectiva do seu êxodo. Talvez esperando encontrar alguma coisa que o fosse consolar. E o que é que ele encontra? Seus discípulos incapazes de fazer o que eles já haviam feito antes. Um pai desesperado com um filho endemoniado e doente. Uma multidão incrédula, que talvez estivesse ali por compaixão do pai, por raiva dos discípulos, ou só para ver o circo pegar fogo. Não é sem motivo que Jesus reage com tanta dureza. Estava tudo errado ali. A boa criação de Deus sofria numa criança inocente, que sofria coisas terríveis e ninguém conseguia fazer nada. E para piorar a situação, tão logo ele não estaria mais ali. O que seria desse povo? O que seria dos seus discípulos? Apesar dessa situação terrível, apesar de Cristo estar profundamente angustiado, ele se compadece daquele pai e daquela criança. E eu gosto muito de como o texto de Marcos traz esse relato. Porque o evangelista ele vai trazer com mais detalhes, especialmente quando Jesus cura aquele menino, tem uma linguagem quase que de ressurreição. Fala que ele parecia como morto, e Jesus pega e levanta pela mão. E nesse pai, a gente vê a imagem do pai, que se compadece dos seus filhos, do seu povo, nós. E nesse pai, a gente vê o pai que se compadece do seu filho, o Cristo, o eleito. Quando Jesus cura essa criança, aparece a resposta para aquela sua angústia. E para a nossa angústia, perante o êxodo que aguardava Cristo e que nos aguarda. A morte que nos espera. E essa resposta é a ressurreição. A reconciliação plena com Deus. E o refazer novas todas as coisas. Meus irmãos, que nesse restinho desse carnaval, inspirados pelo Cristo que sobe no monte e é transfigurado, que possamos também tirar um tempo para colocar as nossas orações em dia. Que a gente possa se dedicar à oração nos próximos dias. E que na quaresma, que está logo ali, possamos caminhar esse êxodo de Cristo com Cristo. Que nós possamos perseverar nas dificuldades que encontraremos e que enfrentaremos, e que façamos isso com a profunda compaixão que Cristo tem. Que possamos ter compaixão daqueles que nos cercam, para que na Páscoa que nos espera, possamos então verdadeira e plenamente ressuscitar com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, obrigado porque o Senhor lança luz à jornada que temos pela frente. Através da sua transfiguração, podemos vislumbrar a glória e descer, Pai, para esse caminho tortuoso e difícil que teremos de enfrentar. Prepara as nossas mentes e corações para a quaresma.
E guia-nos, ó Pai, para que possamos morrer com Cristo todos os dias de nossa vida, até o dia em que ressuscitemos com Ele para a vida eterna. Isso nós te pedimos pelo Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.